Olá, meu querido. Seja bem-vindo a mais uma manhã. Agradecido a Deus por tantas bênçãos recebidas. Nessa manhã, o sol começa a despontar e nós nos voltamos para o nosso Criador, reconhecendo que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Portanto, vamos seguir adiante com a palavra de Deus nas mãos, Jesus no coração. Vamos para mais um dia de trabalho, de atividades. E agora, nessa manhã, nesse momento, é a oportunidade que temos de nos colocarmos diante do Senhor, abrirmos o nosso coração e clamarmos pela presença dEle para vivermos uma vida vitoriosa no Senhor. Quero que, nesse momento, deixar com você uma parte da palavra do Senhor, no livro de Salmo, capítulo 86, o verso 10, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Pois Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. Salmo 86, o verso 10. E de fato, somente Ele é grande, poderoso, magnífico, longânimo, benigno. E a razão pela qual nessa manhã nós nos curvamos diante dEle, adorando e pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida. Somente Ele é Deus, somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Toda a terra um dia irá se prostrar diante desse grande Deus. Nesse momento, quero convidar você a manter a palavra de Deus aberta, porque a cada manhã nós temos desafiado você e eu também a estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã, o capítulo em análise, em estudo, é o capítulo 23 do livro de Deuteronômio. E inicialmente nós iremos estudar o verso 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Eu e você, nós não podemos nos esquecer que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Deus não quer pessoas descomprometidas com Ele. Ele busca pessoas que queiram de fato, com todo o coração, viver uma vida de devoção a Ele. No capítulo que nós estamos estudando agora pela manhã, inicialmente, nós não podemos nos esquecer que aqueles que iriam participar da adoração na Assembleia do Senhor, nem todas as pessoas poderiam ter acesso ao santuário. Somente aqueles que eram designados. Somente os sumos sacerdotes tinham funções específicas de entrar e ministrar diante do Senhor. Nem os levitas tinham tanta liberdade e acesso ao santuário como os sacerdotes. As pessoas que participavam do processo da adoração também, eles tinham limites para poder se encontrar com o seu Deus. Mas no capítulo 23 do livro de Deuteronômio, o Senhor especificamente menciona um grupo de pessoas que eram os eunucos, que eles propositalmente tinham retirado os seus testículos para poderem participar de cultos pagãos. E Deus, nesse momento, estava dizendo ao seu povo, aquele que tivesse feito essa mutilação no seu corpo, ele não poderia se apresentar diante do Senhor. Se porventura tivesse sido mutilado por acidente ou tivesse nascido com algum defeito genético, automaticamente essas pessoas teriam liberdade para poder adorar ao Senhor. Mas por livre e espontânea vontade, eles tivessem feito a mutilação do seu corpo, eles não teriam condições de poder se apresentar diante do Senhor. A mutilação do corpo por parte de alguns sacerdotes que adoravam nos templos pagãos daquele período durou até os tempos modernos. Era uma forma de expressar a sua adoração ao seu Deus. O que eles faziam para poder adorar a um Deus pagão era o que Deus estava pedindo que eles não pudessem fazer com o seu corpo. Um sacerdote ou um levita que tivesse algum defeito físico, ele estava impossibilitado de poder ministrar diante do Senhor. Essa exclusão era uma exclusão que se dava de ter acesso à adoração a Deus dentro do santuário, mas isso não queria dizer que ele estava excluído de receber a salvação ou fazer parte do povo da nação de Israel. Ele não poderia ter acesso diretamente para adorar a Deus como a congregação fazia. Séculos mais tarde, através da palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 8, nós sabemos que um eunuco foi honrado por falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Portanto, na casa do Senhor todos são aceitos, mas nesse período Deus era específico
porque um grupo de pessoas se mutilavam para adorar a um deus pagão e depois então voltavam para o templo do santuário do Senhor para cultuar a Deus. No capítulo 23 do livro de Deuteronômio, verso 2, Moisés usa a expressão de bastardo. Bastardo era todo aquele que era nascido de uma união ilegítima de um israelita com uma mulher cananita, ou vice-versa. Deus considerava como sendo bastardo porque Deus preservava a família. Deus queria que os seus filhos se unissem com pessoas da sua mesma família, da sua mesma nação. O objetivo de Deus era preservar a família e preservar a fé. Se eles se casassem com mulheres ou com homens que fossem de outras nações, a tendência natural do povo de Deus era viver a religiosidade de outros povos e eles seriam afetados por outras culturas religiosas e, consequentemente, no futuro, aquela geração iria se esquecer do Senhor. Deus estava preservando a fidelidade do seu povo na vida familiar. Deuteronômio capítulo 23, o verso 3, Deus estava proibindo a nação dos Amonitas e os Moabitas de adorar diante dele. Mas nós encontramos ainda no Antigo Testamento uma mulher moabita chamada Ruth, que ela teve a liberdade para adorar diante do Senhor e fez parte do povo do Senhor. Os olhos do Senhor, de fato, era para salvar a todos. Eles não deveriam se esquecer de que um dia eles viveram no Egito. Por isso eles não deveriam repudiar os egípcios, eles deveriam acolher essas pessoas. Deus queria que o seu povo tivesse um coração agradecido pela nação que tinha acolhido o seu povo. Mas o que Deus não queria é que eles acolhessem a cultura religiosa, os costumes pagãos. Os costumes pagãos dos egípcios deveriam ser esquecidos. As práticas pagãs que eles viram no Egito deveriam ser deixadas para trás e agora entender que deveriam viver uma nova vida ao lado de Deus. Deuteronômio capítulo 23, o verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Deus estava sendo específico com o seu povo. Ele queria abençoar o seu povo. Ele queria dar a vitória à nação de Israel. Ele queria que a nação de Israel pudesse testemunhar, divulgar para o mundo quem era o seu Salvador, quem era o Deus daquela nação. Mas ele era específico em pedir ao seu povo que eles vivessem uma vida em higiene, em pureza. E naquele período nós não encontramos nenhuma nação onde um Deus teve a preocupação de trazer para ele as leis de higiene, as leis de saneamento básico. Eles deveriam ter cuidado com as suas fezes, eles deveriam tomar banho antes de se apresentar diante de Deus, eles deveriam ter os seus corpos limpos para adorar ao Senhor. Mas muito mais do que isso, Deus estava pedindo para o seu povo. E quando eles fossem para a batalha, eles deveriam ter toda essa atenção das questões físicas, mas eles não deveriam se esquecer que a vida moral era de grande valor para o Senhor. Ir para a batalha, mas guardar no coração pecados acariciados, e isso afastaria a bênção de Deus sobre a sua vida e, consequentemente, eles não alcançariam a vitória. Se eles quisessem prevalecer diante de todos os seus inimigos, eles deveriam viver uma vida honesta e íntegra diante de Deus, para que as bênçãos do Senhor pudessem cair sobre o seu povo de uma forma sem medida. Deuteronômio capítulo 23, o verso 14, Moisés orientando a nação de Israel, ele fala que ele não veja nenhuma coisa indecente em vocês. Moisés falava, sim, de fato, da nudez. Era de suma importância que a nação de Israel entendesse que eles deveriam estar completamente com seus corpos cobertos para adorar ao Senhor. Quando saíssem para a batalha, eles deveriam ter essa atenção também. Não era de qualquer forma que Deus queria que o seu povo se apresentasse para adorar diante dele. Nós não podemos nos esquecer, nos dias em que nós estamos vivendo, a indumentária que nós usamos para adorarmos ao Senhor é de grande valia, de grande importância no processo da adoração. Nós não podemos nos esquecer, como os israelitas não poderiam se apresentar diante de Deus com os seus corpos nus. Hoje, eu e você, nós precisamos também nos vestir com decência, com ordem, com bom gosto, para que a nossa adoração
possa ser aceita pelo Senhor. Capítulo 23 do livro de Deuteronômio, verso 15. Nós podemos ver que havia uma preocupação da parte de Deus com todas as pessoas, inclusive os escravos. Os escravos eram considerados como sendo um objeto, um animal, mas para a nação de Israel a escravatura era regulamentada. Os olhos do Senhor estavam voltados para toda classe de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Se eles encontrassem um escravo fugitivo, eles deveriam acolher. Isso não permitia que os israelitas abusassem dos seres humanos. Da mesma forma como um dia eles sofreram no Egito, Deus não queria que o seu povo se valesse do mesmo comportamento, da mesma atitude como um dia eles sofreram no Egito, mas eles deveriam tratar com decência, com ordem, inclusive os escravos que estavam fugindo. O capítulo 23 do livro de Deuteronômio, o verso 17 e o verso 18, aqui estão as orientações com respeito à sexualidade da nação de Israel, que são orientações que com certeza têm grande valor para os dias em que nós estamos vivendo. Deus aborrecia a sexualidade fora do casamento. Deus não queria que a juventude vivesse nas suas práticas, nas orgias. Eram dessa forma que os outros povos viviam quando iam adorar ao seu Deus, mas Deus estava aborrecendo esse tipo de comportamento. Eles deveriam entender que a sexualidade era para ser usufruída dentro de um relacionamento no casamento. Não deveriam viver nas práticas sexuais fora do casamento. Eram as orientações de Deus. Aqueles que viviam essas orientações recebiam a bênção do Senhor, mas aqueles que menosprezavam as orientações do Senhor, eles teriam que arcar com as consequências das suas próprias escolhas. Deuteronômio capítulo 23, o verso 19 e o verso 20, as orientações de Deus era que ele aborrecia o agiota. Os israelitas não poderiam emprestar com juro para os seus próprios irmãos. Mas se fossem estrangeiros de outras nações, eles poderiam sim emprestar com juros. Mas aqueles que faziam parte da sua família, da nação de Israel, eles deveriam tratar com misericórdia, com amor e jamais usar de juros para ter benefício para a sua renda. Toda pessoa que fizesse um voto ao Senhor, nós podemos ver isso no verso 21, ela deveria cumprir com a sua palavra. Deus esperava que alguém que se voltasse para ele fosse fiel. A palavra de Deus mesmo está repleta de orientações em nos advertir que se nós votarmos, nós precisamos cumprir. É melhor que você não vote, para que você depois não consiga cumprir com aquilo que você falou. Mas se você votar, é necessário que você cumpra com a sua palavra. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos aqui o capítulo 23 do livro de Deuteronômio, nós chegamos às seguintes conclusões. Deus quer habitar onde nós habitamos. Deus quer estar ao nosso lado. A nação de Israel, ela ia se encontrar com Deus no santuário, mas hoje eu e você nós não podemos nos esquecer. Ele está na nossa companhia em todo momento. A palavra de Deus mesmo, a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que nós temos que cuidar desse corpo. Por isso que nós temos que mantê-lo limpo para que ele habite nele. É por isso que nós precisamos nos vestir com decência no momento que nós nos encontramos com o nosso Salvador. Eu e você jamais devemos nos esquecer que da maneira como nós nessa terra nos portamos será a maneira pela qual nós seremos convidados para viver com Ele por toda a eternidade. Jamais deveríamos nos esquecer que a adoração e a dedicação que expressamos para Deus nessa terra será a forma pela qual um dia nós seremos recebidos na eternidade. Por isso que nessa manhã quero convidar você, junto comigo, vamos adorar ao nosso Criador. Abramos o nosso coração para que nós possamos entender e senti-lo falar a nossa vida no decorrer desse dia. Querido Pai, nas Tuas mãos nós nos colocamos. Reconhecemos que somos Teus filhos, Teus adoradores. Por favor, Senhor, santifica o nosso coração. Nos prepara a cada dia amarmos a Tua pessoa e a Tua palavra. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.